Fala galera, tudo bem? Eu sou o Murilo e você está no canal Ao Nosso Redor. E no vídeo de hoje eu irei resumir toda a história da vida na Terra em um só vídeo. Então bora lá! Bom, o planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos de idade. E para entender melhor sua história, os cientistas classificam o tempo geológico em 5 níveis. Esses níveis são éon, era, período, época e idade. Vamos começar pelo éon arqueano, pois foi nesse éon que surgiu a vida. As primeiras formas de vida surgiram há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, no início do éon arqueano. As primeiras formas de vida provavelmente viviam na água e provavelmente foram bactérias. O primeiro ser vivo do mundo e, consequentemente, o ancestral de todos os seres vivos que conhecemos hoje é chamado pela ciência de LUCA, abreviação para Last Universal Common Ancestor, que traduzindo seria último ancestral comum universal. Essas bactérias formam alguns dos fósseis mais antigos do mundo, os chamados estromatólitos, estruturas formadas por bactérias que existem até hoje. Depois disso, a vida começou a se espalhar rapidamente pelo planeta. Nessa época surgiram dois dos domínios principais de seres vivos, as bactérias e as arqueias. Ambas eram procariontes, ou seja, não tinham um núcleo celular. Há aproximadamente 3,4 bilhões de anos atrás, alguns seres vivos conseguiram evoluir a capacidade de converter luz do sol em alimento, a chamada fotossíntese. Nesse processo, o ser vivo absorve luz, água e gás carbônico, e através de reações metabólicas, ele produz glicose e libera parte da água que absorveu junto com oxigênio diluído. Mas por volta de 2,4 bilhões de anos atrás, a fotossíntese começou a mudar o planeta e liberar muito oxigênio na atmosfera. Agora passaremos para o éon proterozoico. Não irei citar as eras nem os períodos desse éon, pois elas não são tão importantes assim. Nesse éon surgem pela primeira vez os organismos eucariotos. Os registros mais antigos de eucariotos datam de aproximadamente 2,1 bilhões de anos atrás. Eram organismos bizarros que tinham forma de disco, e até hoje não se sabe exatamente que tipo de seres vivos eram. No final do éon proterozoico ocorreu a explosão de Ávalos, que foi um surgimento repentino de várias espécies no planeta. Agora vamos passar para o éon fanerozoico, que se iniciou há aproximadamente 542 milhões de anos atrás, e é o éon que vivemos atualmente. O éon fanerozoico teve 3 eras geológicas: a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. No início da era paleozoica, mais precisamente no período cambriano, ocorreu a explosão cambriana, ou seja, o aparecimento repentino de várias espécies no planeta, mas dessa vez com carapaças duras, como por exemplo os trilobitas. Foi nessa época que surgiu o grupo dos artrópodes, que constituem atualmente os insetos, os aracnídeos, os crustáceos e os miriápodes. Nesse período, os animais ainda não eram tão grandes. Um dos maiores predadores era o Anomalocaris, que podia chegar até 2 metros de comprimento. Ele provavelmente capturava suas presas com seus 2 apêndices frontais. Aqui também surgiram alguns dos primeiros vertebrados do mundo. Alguns deles são Picaia e Hycoedex. Pulamos agora para o Ordoviciano. Aqui, as primeiras formas de vida macroscópicas conseguem chegar ao ambiente terrestre. Esses seres vivos foram plantas do grupo das briófitas, plantas parecidas com musgos. Aqui também temos o aparecimento dos primeiros grandes recifes de corais do mundo, e os vertebrados, que até então eram peixes, se diversificaram ainda mais. E aqui também temos o primeiro evento de extinção em massa do planeta Terra. Já no período siluriano, os primeiros animais começam a viver em terra firme, mas eles ainda não eram vertebrados, e sim invertebrados. Pulando agora para o Devoniano, temos os primeiros tetrápodes, ou seja, animais vertebrados com 4 membros. Um dos primeiros tetrápodes foi um peixe chamado Tiktaalik, que pode ter sido o ancestral comum entre todos os tetrápodes conhecidos. No final desse período ocorreu o segundo maior evento de extinção da Terra, que acabou com cerca de 70% da vida marinha. Grandes peixes placodermes, como o Doncleostes, foram completamente extintas do planeta. Passando agora para o Carbonífero, cerca de 70% da atmosfera era composta por oxigênio, fazendo com que a Arthropleura e a Meganeura chegassem a tamanhos impressionantes. Nessa época surgiram os primeiros sinápsidos, que posteriormente se tornariam os primeiros mamíferos.
Pulando agora para o Permiano, os sinápsidos começaram a se diversificar ainda mais, a ponto de dominar o planeta. Existiram grandes sinápsidos como o Inostrancevia, até pequenos sinapsídeos que viviam em tocas subterrâneas, como o Dictodonte. Mas foi no final desse período que ocorreu a terceira e pior extinção em massa de todos os tempos, acabando com 95% de toda a vida na Terra. Essa extinção marcou o fim da Era Paleozoica, e agora iremos passar para a Era Mesozoica. No início da Era Mesozoica, mais precisamente no período Triássico, o mundo ainda se recuperava da extinção do Permiano. Aqui surgem os primeiros mamíferos e principalmente os primeiros dinossauros. Alguns dos dinossauros mais antigos do mundo foram encontrados aqui no Brasil, como é o caso do Buriolestes e o Bagualosaurus. Esse período também terminou com um grande evento de extinção. Cerca de 20% da vida foi devastada. No período Jurássico, os dinossauros se diversificaram ainda mais e chegaram a tamanhos muito maiores do que no Triássico. Nessa época existiram grandes herbívoros como o Brachiosauro e o Diplodocus. E também existiram grandes predadores como o Alossauro e o Ceratossauro. Aqui também surgem as primeiras aves, como é o caso do Archaeopteryx. No Cretáceo, os dinossauros se diversificaram ainda mais. Porém, há 66 milhões de anos atrás, um grande asteroide caiu na Terra e marcou o fim da Era Mesozoica. Agora vamos passar para a era em que vivemos atualmente, ou seja, a Era Cenozoica. Nesse caso, irei falar de todas as épocas de cada período, pois elas também são importantes. Então, começaremos pelo período Paleógeno. Na época do Paleoceno, os mamíferos ainda não tinham conquistado toda a paisagem, mas foi na época do Eoceno que os mamíferos dominaram o mundo. Haviam muitos mamíferos de grande porte, como é o caso do Brontotherium. A situação não mudou muito pelas próximas épocas, mas no Plioceno surgiram os primeiros hominídeos, os Australopithecus. Os hominídeos se diversificaram muito e deram origem a várias espécies, mas no Holoceno, que é a época que estamos vivendo hoje, só restou uma espécie, o Homo sapiens, na qual viria a dominar o planeta e deixar o planeta como conhecemos hoje. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tchau!